Atenção, atenção agora, Brasil. Está na cadeia o carrasco do Tribunal do Crime, ninguém menos do que o comandante do cemitério clandestino de Carapicuíba, aquele cemitério onde foi enterrada uma policial civil, aquela escrivã de polícia civil. Meu Deus, ele comandava aquele cemitério, é o cara que mandava em todo mundo. Ele dava ordem. Esse rapaz aí, algemado, Percival, dá pra você acreditar? Esse rapazinho aí, ó, esse magrelo, desculpa a expressão, eu só usei essa expressão pra dizer que ele não parece fortão, mas é um cara que mata, que judia, que não tem piedade de ninguém, Percy. Pois é, esse era o coveiro do cemitério clandestino. E a escrivã que foi assassinada e enterrada lá nesse cemitério clandestino era uma escrivã que trabalhava no 14º Distrito Policial na capital, no bairro de Pinheiros, ali na rua Lacerda Franco. Agora, esse delegado que nós estamos vendo, o Marcelo, que é muito eficiente, ele, pela própria delegacia de Carapicuíba, sem auxílio do DHPP, de ninguém, ele conduziu muito bem as investigações e chegou à autoria. Uma das coisas que ele descobriu é que esse rapaz aí que está subindo as escadas, preso como coveiro da facção, ele chamava aquelas covas, incrível, viu, Passai? Ele chamava a cova de berço, vê se pode. Ele como se enterrasse num berço. Então ele selecionava, escolhia, executava e enterrava no que ele chama de berço, Passaia. Seu Alan, 36 anos, conhecido pelos comparsas da maior facção criminosa do Brasil. Sabe qual que era o apelido dele lá, Percy? Esse aí? É, o apelido dele é criativo. Esse cara é sem vergonha. Não, o apelido não sabe, né? Não, o apelido eu não sei qual é, Passaia. Olha, ele era conhecido. Você vai ver na reportagem. Eu quero que você assista até o final essa reportagem. Belo trabalho da polícia, hein? Mais um, entre aspas, irmão do crime na cadeia. Bandidos cruéis que comandam o Tribunal do Crime, em que a sentença é a execução. Aparentemente orgulhosos, sentenciam, matam e enterram vítimas em cemitérios clandestinos. Você vai ver aí a reportagem mais tarde. Corpos encontrados sem cabeça, com a mão. E ainda debocham dos assassinatos. Agora vai ser como? Da morte, o terror de Carapicuíba. São os mesmos bandidos que fazem cara de vítima quando a casa cai. Nas mãos da Polícia Civil, Alan, de 36 anos, segue calado, cabeça baixa. Conhecido como Irmão Adidas, o preso sabe bem o que o espera daqui para frente. Já esteve preso por 13 anos e estava desde 2018 na progressão da pena para o regime aberto. Faltava pouco para se livrar do processo. Em mais 3 anos, Adidas não deveria nada à justiça. Ele já tem uma condenação, mas ele já está na fase de regime aberto. Portanto, isso deve ser revogado agora. Com a prática do novo crime, no mínimo do tráfico de drogas que nós o prendemos e, logicamente, dos outros pelos quais ele será indiciado ainda, isso deve revogar o regime de prisão aberto, porque uma das regras que ele tem que cumprir é, lógico, não cometer novos crimes. Na quarta fase da operação contra o crime organizado em Carapicuíba, a Polícia Civil conseguiu prender o executor das sentenças no Tribunal do Crime. Agora nós prendemos o irmão Adidas, que é um dos responsáveis pelas execuções. O bandido exercia a função de geral, que na prática é de quem tem total controle sobre o que acontecia na cidade. E aí chama atenção, lógico, ele responde já isso que ele assinou, a 8 homicídios, não é pouco. Então é o que eu disse, qual será a função dele dentro da organização criminosa se não praticar outro homicídio? Ele sim, e nós vamos fazer prova disso, é um dos executores da facção criminosa. Essa é a 5ª prisão. A investigação desmantelou parte da quadrilha, conseguindo identificar
todos os envolvidos nas sentenças de morte pela região. O conhecido Tribunal do Crime não tem mais acontecido por aqui. Como nós já aprendemos, o mandante dos crimes, aquele que dá ordem para que a morte aconteça, o que realmente faz o resumo, o julgamento, aquele que guarda as armas para o partido, o outro que é o coveiro, que abre as covas. Agora nós prendemos o irmão Adidas, que é um dos responsáveis pelas execuções. Pasme você, ele responde a 8 homicídios. Isso são 8 homicídios que ele responde no papel, ele já foi indiciado, etc. Adidas foi preso em casa, na região de Cotia. A investigação aponta a participação dele em crimes ligados à maior facção do país. Quanto à ligação de Adidas ao Tribunal do Crime, a equipe policial não tem dúvida. Ele mesmo revela ser padrinho do irmão da morte, responsável pela execução da escrivã da Polícia Civil, Liliane Júlia do Nascimento. Ele confessa que ele é traficante e que ele pertence realmente a essa organização criminosa. Ele fala, eu estou afastado, lógico, mas ele não está. E ele diz que ele é o padrinho do irmão da morte. Em conversas nos celulares apreendidos, a perícia encontrou mensagens dos criminosos citando as operações em que 5 corpos foram localizados neste cemitério clandestino. Entre uma conversa e outra, destaque para a rixa dos bandidos com o delegado que comanda as investigações. Na prática criminosa, até policiais ganham apelidos. Doutor Marcelo é chamado de Xuxa. Os criminosos parecem saber que estão sendo encurralados e lamentam. Deu ruim já, logo Xuxa ainda no caso. Eu liguei lá pro parceiro lá que dá um apoio lá pra nós. Ele falou que é o seguinte, quem tá nesse caso lá é o Xuxa, lá o delegado, lá o alemãozinho lá, esse cara ele é... E é o seguinte, mano, eles estão picando lá na favelinha lá. Já tá com o meu vulgo, o seu e do velho. Eles estavam se comunicando e todos com medo. O irmão da morte fugiu para Praia Grande, outros esconderam as armas, etc. Saíram do município. Tanto que nós estamos prendendo eles fora do município. Irmão Adidas confessa apenas parte dos crimes. Se apoia no tráfico para esconder os homicídios. No flagrante, a Polícia Civil apreendeu drogas sintéticas, de alto valor de comércio e até pouco vistas no Brasil. Nessa fase da operação, a Polícia Civil de Carapicuíba conseguiu fazer essa importante apreensão de droga. Seria pouco se fosse uma droga comum. São 270 gramas, porém de uma droga muito rara aqui no Brasil. K2, como é batizada, seria uma maconha sintética. Ela visualmente não parece muito com a maconha. Porém, aqui nessa grande mistura de ervas e até capim, os traficantes injetam o THC, que é o princípio ativo da maconha, fazendo com que ela se torne muito mais potente e ainda mais perigosa. As porções individualizadas são bem menores, muito mais fortes e de um valor agregado muito maior também. O lucro da venda dessa droga é bem maior. A Polícia Civil visa seguir com as investigações para fazer novas prisões e também novas buscas na região do cemitério clandestino.